Quero convidar você a ficar em pé, neste momento, em reverência à palavra de Deus, abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 28, Gênesis capítulo 28, nós vamos estar lendo a partir do versículo de número 10, até o final, até o 22, preste atenção na leitura. Diz o seguinte: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era posto o sol. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. E em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Feche os olhos, vamos orar. Meu Deus, louvado seja o teu nome. Mais uma vez nós exaltamos o teu nome. Mais uma vez nós reconhecemos que só o Senhor é Deus, não há outro Deus além de ti. Senhor, nós queremos ouvir a tua voz. Senhor, fala ao nosso coração, começa falando ao meu coração, me capacita nessa noite, ó Deus, para que eu possa transmitir a tua palavra, que a tua palavra possa trazer, Senhor, edificação a cada coração que está aqui nessa noite, aqueles que estão também ouvindo através da internet, ó Pai, que o Senhor esteja falando a cada um desses corações. Deus, se revela, como o Senhor se revelou a Jacó, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu repreendo deste ambiente todo o espírito maligno que queira interferir no nosso crescimento espiritual, no nosso aprendizado, todo espírito de distração, de confusão na mente, de crítica, nós rejeitamos desse ambiente em nome de Jesus, e lhe pedimos, ó Pai, Deus, fala-nos, ensina-nos, pois eu te peço isso em nome de Jesus Cristo, amém. Você pode se assentar? Nós, quando lemos esse texto, nós estávamos vendo Jacó fugindo da sua casa. Nós conhecemos a história de Jacó, sabemos que desde o ventre, ele brigou com seu irmão, era gêmeo de Esaú, e desde o ventre eles brigavam, e Deus já tinha revelado para os seus pais, que dali do ventre, sairiam duas nações, e que o menor seria superior ao maior, e desde pequeno, Jacó sempre sonhou com a bênção de Deus, sempre sonhou com a primogenitura, ele pensava nessas coisas, ele queria ser abençoado, e muitas vezes para ser abençoado ele fez coisas que ele não deveria fazer, como muitas vezes nós queremos ser abençoados, e nós vamos por caminhos que não são os caminhos de Deus. Jacó, ele trilhou esse caminho,
Ele, em vez de esperar com paciência a bênção chegar sobre a sua vida, ele trilhou outros caminhos, caminhos da desobediência, do engano, caminhos da mentira. E muitas vezes tem muitas pessoas hoje fazendo a mesma coisa, servem, entre aspas, a Deus, falam que são de Deus, mas procuram caminhos que não são os caminhos que Deus quer para nos abençoar. Não tem dúvida disso, e nós temos visto por aí, né? Pessoas e pessoas que têm sido como Jacó, correm e lutam para ser abençoados, e querem ser abençoados a qualquer custo, mas Deus não faz dessa forma. Deus, ele faz da forma dele, né? E nós vemos que Jacó, ele engana seu irmão, primeiro com a primogenitura. Quando Esaú chega com muita fome do campo, ele foi caçar, não conseguiu caçar nada, e Jacó está fazendo um prato de lentilhas, e Esaú pede aquela comida, ele fala: olha, eu te dou essa comida toda, basta que você me dê a sua primogenitura. E a primogenitura era algo muito especial, especialmente, você ser o primeiro filho, você tinha bênçãos maiores, você tinha o dobro da herança, você tinha privilégio, você seria o chefe do clã, então você tinha uma série de benefícios que naquele momento Esaú desprezou. Esaú falou: o que vai me adiantar essa primogenitura, me dá essa comida aí. Esaú era imediatista, e Jacó aproveitou do seu irmão naquele momento e enganou. Mais tarde, Jacó engana novamente Esaú, quando ele junto com sua mãe tramam um plano para receber a bênção, porque seu pai estava cego, não estava enxergando, ouvindo mal, já idoso, e de repente Esaú, ele pede uma caça a Esaú sai para caçar, e a sua mãe fala: põe um pelo de um carneiro no seu braço, você vai ficar peludo igual Esaú, e vai lá, pede a bênção, eu faço a comida, e seu pai vai te abençoar. E novamente Jacó, na sua pressa de receber a bênção, ele engana seu pai, engana seu irmão, e aquilo traz um grande ódio no coração de Esaú. Esaú tenciona matar seu irmão. Seus pais, percebendo aquilo, falam: olha, você vai ter que fugir, você vai ter que ir para a terra lá dos pais da sua mãe, você vai ter que dar um jeito de ficar longe dos olhos do seu irmão, até aplacar a sua ira, a sua raiva. Então eles tentaram que os seus filhos não se matassem, e com isso Jacó parte. E nesse momento, esse texto que nós lemos, ele está em fuga, ele estava fugindo, e de repente Deus dá uma experiência para ele. Ele deita numa pedra, tem um sonho, tem uma visão de Deus, e de repente ele expressa uma frase que está no versículo 16, ele fala: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Ele era filho, neto de Abraão, o pai da fé, neto de Abraão, o pai da fé, filho de Isaac, o filho da promessa. Duas pessoas que conheciam a Deus, de ouvir falar, não só de ouvir falar, mas de ouvir a voz de Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus, o pai da fé, experiências maravilhosas. Isaac teve experiências maravilhosas, grandiosas com Deus, coisas preciosas. Só que Jacó era neto de Abraão, filho de Isaac, e não conhecia Deus. E não conhecia Deus. E nós, muitas vezes, nós estamos com os nossos filhos, a gente conhece a Deus, tem experiências com Deus, mas eles não conhecem a Deus. E nós temos que levar os nossos filhos a ter uma experiência com Deus. E também, dentro da igreja, nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, muitos entram, ouvem: foi uma bênção, essa palavra, foi muito bom aquela outra palavra, mas não tem experiências com Deus para contar, experiências pessoais, não conhecem a Deus, estão como Jacó, dizendo:
olha, Deus realmente está neste lugar e eu não sabia. Deus está neste lugar e eu não sabia. E você não tenha dúvida que Deus está neste lugar. Se você não sabe, hoje é o dia de você falar: oh, Deus, eu quero ter uma experiência contigo. Eu quero ter mais experiência. Eu quero não apenas ouvir falar de Deus, como Jacó ouviu falar. Ah, o Deus que abençoa. E ponto final. E ele queria a bênção de qualquer jeito, mas ele não conhecia Deus, porque se ele conhecesse a Deus de verdade, ele não estaria enganando o seu irmão, ele não estaria enganando o seu pai, ele não usaria as armas que usou para ser abençoado, porque não são as armas que Deus nos dá para nós sermos abençoados. Lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6, Deus fala com o seu povo: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Nós, muitas vezes, temos a nossa vida destruída, as nossas finanças destruídas, a nossa saúde destruída, a nossa vida espiritual destruída, porque nos falta conhecimento, falta conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer a Deus, nós precisamos de verdade, com intensidade, ter experiências com Deus. Não podemos viver da experiência do irmão fulano de tal, ou do pastor, ou do diácono, ou do meu marido, ou da minha esposa, ou do meu pai. Nós temos que ter as nossas experiências pessoais com Deus, e nós temos que conhecer mais e mais a Deus. E aqui nós vemos alguém que tinha promessas sobre a sua vida, e não conhecia a Deus, não sabia que Deus estava naquele lugar, ele não tinha experiências. E eu quero falar nessa noite o que Deus gostaria que conhecêssemos sobre Ele, como Deus se revela a Jacó, o que Deus queria que Jacó conhecesse, e gostaria que nós conhecêssemos também, para nós termos experiências poderosas e reais, verdadeiras com Deus. Não ouvir falar apenas de Deus. Não, eu fui na igreja. Deus não quer que você simplesmente venha na igreja. Vir à igreja é muito bom. Louvar a Deus de forma congregacional, ouvir a sua palavra, orar aqui. Mas Deus quer que você tenha experiências marcantes com Ele. Coisas que modifiquem a sua história. Coisas que transformem a sua vida, que leve a você a levantar o nome de Deus de verdade na sua vida. E eu queria falar sobre isso nessa noite, o que Deus gostaria que nós conhecêssemos. A nossa ignorância, nós não podemos ser ignorantes acerca de Deus, nós somos muito ignorantes acerca de Deus, e quanto mais eu me torno, quanto menos ignorante eu estou acerca de Deus, mais eu serei abençoado, E a primeira coisa que nós vemos aqui, que Deus gostaria que nós conhecêssemos, que nós não fôssemos ignorantes, que nós soubéssemos sobre Ele, que nós tivéssemos experiências com Ele, é que existe uma comunicação real entre os céus e a gente. E nós, existe uma comunicação. No versículo 12 aqui, ele diz o seguinte: e sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Olha, não tenha nenhuma dúvida, pelo que nós vemos relatado na palavra de Deus, que existe, não é uma brincadeira, um contato direto dos céus com a terra, e conosco, quando nós abrimos o nosso coração. Aqui, quando Jacó começa a ter uma experiência com Deus, primeira coisa que Deus mostra para ele: olha aqui, eu existo, eu mando anjos, e eles sobem e descem e trabalham por sua causa. Você precisa ter experiências celestiais. Você não pode viver como se vivesse apenas nessa terra. Nós cristãos,
Nós não podemos viver como nós só vivêssemos aqui na terra. O que Deus quer da gente é que a gente viva já um pedaço do céu aqui na terra. Que as nossas experiências sejam experiências todos os dias de ver Deus agir na nossa vida, anjos subindo e descendo, coisas novas acontecendo na nossa vida diariamente, milagres vindo sobre a nossa vida, porque é isso que Deus quer. Lá em João, capítulo 1, versículo 51, diz o seguinte: então disse Jesus: na verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus Cristo queria que os seus discípulos entendessem a visão que Deus já tinha dado lá para Jacó há quanto tempo atrás. Anjos subindo e descendo, os céus abertos. Nós precisamos viver experiências grandiosas com Deus. Nós não podemos viver apenas um evangelho medíocre, onde nós vivemos aqui na terra, eu sou salvo e ponto final. Não, o que Deus quer é que sejamos salvos, mas que depois de salvos possamos viver experiências reais, poderosas, maravilhosas, contato com o céu, vivência com Deus. Nós temos que entender isso. Lá em Hebreus 10, 19, diz o seguinte: portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus Cristo. Nós temos que ter entendimento que hoje nós não vivemos aqui apenas na terra, com o pé plantado na terra. Quando nós oramos, nós temos que entender que nós podemos ter ousadia para entrar no santo dos santos, onde está Deus, com ousadia pelo sangue de Jesus Cristo, porque o sangue de Jesus Cristo nos dá essa capacidade. Antes havia uma barreira, uma cortina, só o sumo sacerdote podia chegar diante de Deus, levar o pecado do povo. Hoje não, nós podemos chegar diante de Deus e confessar os nossos pecados. Nós podemos chegar diante de Deus e levar as nossas orações até Deus. Nós não precisamos mais viver das experiências dos outros. Nós podemos ter experiências pessoais, nossas, apenas nossas. Atos, capítulo 7, versículos 55 e 56, diz o seguinte sobre Estevão: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: olhai, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Estevão, ele teve uma visão celestial, onde ele viu os céus abertos. Naquele momento que ele estava sendo apedrejado, ele não ficou preocupado com as pedras, mas ele estava olhando e tendo uma experiência grandiosa com Deus. Creio eu que ele não sentiu uma só dor mais, porque ele já não estava mais ali. Ele estava vivendo uma experiência tão grande, ele estava tão cheio do Espírito Santo, a vida dele foi tão marcada naquele momento, que ele já podia ver Jesus à direita do Deus Pai, os céus totalmente abertos, esperando a sua chegada. E ele chegou ali, naquele momento, no nome de Jesus Cristo. Experiências que nós temos que viver, que nós temos que procurar, que homens de Deus tiveram ao longo da história. E nós temos que entender que essa escada por onde nós podemos ter contato com Deus, é o único caminho, que é Jesus Cristo, que Ele é a nossa escada, Ele é o nosso caminho, Ele é a porta que nos leva até Deus. Existe um versículo que está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que diz o seguinte: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Só Jesus Cristo é o mediador. Só Jesus Cristo nos leva até Deus.
Só Jesus Cristo é essa escada maravilhosa que leva bênção e traz bênção para as nossas vidas. Então creia no poder de Deus, conheça, queira conhecer mais de Deus, queira ter experiências. Não pense assim, isso é só para algumas pessoas muito espirituais. Jacó não era nada espiritual. Jacó, pelo contrário, era carnal. Ele estava preocupado só em riqueza. Não, eu quero a bênção, porque eu vou ser rico. A primogenitura, porque eu vou ter mais dinheiro do que meu irmão. Ele era carnal. Mas Deus dá uma experiência para ele marcante. Então abra o teu coração. Volte para as coisas de Deus. Viva nessa terra, sim, mas com o olhar fixado no céu. Fixado no céu, que é o local de onde vêm as bênçãos, é o local que nós temos experiências grandiosas com Deus. Então o que Deus quer da nossa vida, Ele quer que a ignorância saia de cada um de nós e possamos saber que Ele tem céus abertos para a gente entrar, experiências novas para nos dar, e milagres a fazer na nossa vida, no nome de Jesus. Então, primeira coisa que Deus queria que Jacó entendesse, e que nós entendêssemos também, é que existe esse caminho entre os céus e a terra, e os céus estão abertos quando a gente quer entrar. Entre por esse caminho, tenha experiência com Deus no nome de Jesus. Segundo, Deus queria que ele entendesse que a bênção vem não quando nós corremos atrás, mas quando nós obedecemos a Deus. A bênção vem quando nós obedecemos a Deus. Aqui no versículo 13, ele diz o seguinte: e eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Essa terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. Quem é que ia dar a Jacó a bênção? Era Deus. Deus já tinha prometido, e ele fez de tudo, tanta coisa errada para obter a bênção, e só trouxe problema na sua vida. Teve que sair fugido da sua casa. Jacó passou tantos anos lá fora, que quando ele voltou, sua mãe já tinha morrido. Ele nunca mais pôde ver sua mãe, a mãe que o amava tanto ao ponto de ajudá-lo a enganar seu pai. Ele nunca mais pôde ter essa experiência. Que bênção material, que vale a pena a gente ficar afastado de uma pessoa tão querida da gente, porque nós apressamos as coisas, na nossa desobediência, no nosso jeito de ser, nós buscamos a bênção de qualquer jeito. Mas a bênção de Deus, ela vem sobre as nossas vidas quando nós obedecemos a Deus. Lá em Josué, capítulo 1, versículo 8, Deus diz o seguinte: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, medita nela dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo que nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Como é que nós prosperamos no nosso caminho? Como é que nós somos bem sucedidos? De verdade, não apenas, tem pessoas que acham que ser bem sucedido é que ficou rico. Tem gente que é muito rico e é mal sucedido, tem uma família destruída, não é feliz, não tem paz no coração, vive com medo da morte, vive com medo das pessoas, tem medo de ficar pobre, não é feliz, não é bem sucedido, porque a pessoa bem sucedida não tem isso na vida dela. Ela é feliz, ela é próspera em todos os aspectos da sua vida. E como é que a gente faz isso? Como é que acontece na nossa vida? Deus dá aqui a dica para Josué: não se aparte da lei, não se aparte,
Não desvia da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Obedeça a minha lei. Se você obedecer, será feliz, será abençoado, será bem-sucedido. Tudo que você fizer, eu vou colocar a minha mão. Deus nos ensina. E nós fazemos do outro jeito. Nós achamos que o nosso jeitinho, não, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer isso. Depois vai trazer problema, consequências ruins na nossa vida, na nossa família. Porque a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. É a bênção do Senhor. Nós precisamos da bênção de Deus sobre a nossa vida. E se eu quero a bênção de Deus, eu obedeço a sua palavra. Cada uma das suas promessas aqui, eu tenho que obedecer. Lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 e 2, diz o seguinte: e será que se atentamente, olha o que Deus diz para o seu povo, nós somos seu povo, que atentamente ouvirdes a voz do Senhor, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Quando atentamente eu ouço a voz de Deus, quando eu obedeço a voz de Deus, quando eu não acho que eu sou mais esperto do que Deus e vou fazer do meu jeito, não, eu vou fazer do jeito que Deus ordena. Ah, mas as pessoas fazem diferente disso. Todo mundo pode fazer diferente, mas faça como Deus te ordena. Você quer que as bênçãos corram atrás de você? Aqui, o texto nos diz isso: as bênçãos te alcançarão. Elas me alcançam quando eu obedeço. Muitas vezes elas não estão me alcançando porque eu estou fazendo de conta que eu estou obedecendo. Eu obedeço em parte aquelas coisas que me interessam, aquelas coisas que eu acho que, não é assim não, Deus está enganado. Então eu acho que eu sou mais esperto que Deus, que eu conheço de bênção mais que Deus. Deus conhece de bênção, porque Ele é o Deus abençoador, Ele é bom, Ele é generoso, Ele é misericordioso, e Ele só está esperando a gente obedecer, para Ele abençoar. Pode demorar um pouco mais, mas quando a bênção chega, ela é verdadeira, ela é real. Faça do jeito de Deus, obedeça, fuja do pecado, fuja das coisas erradas, faça o certo. Então Deus queria ensinar para Jacó aqui, de forma clara: eu vou te abençoar, você e a tua semente, todas as famílias da terra serão abençoadas em ti, Jacó. Mas para isso, obedeça. Então, quando nós obedecemos, a bênção vem. Quanto tempo Jacó perdeu? Quanta coisa por desobedecer a Deus. Quanta coisa que vem sobre a nossa vida porque nós desobedecemos a Deus. Não fazemos do jeito dele, do jeito que ele quer, do jeito que ele manda na sua palavra. Achamos sempre que somos mais espertos e somos tão ignorantes acerca de Deus. Quanta ignorância. Deus está aqui e eu não sabia. Nós vamos falar igual o Jacó. Olha, eu não sabia que Deus era desse jeito. Deus é um Deus que ama aqueles que o obedecem. O homem saiu do Éden pela desobediência. Deus falou: olha, você pode comer de todos os frutos, todas as árvores que estão aí, tudo é seu, só não toca nessa árvore. E eles tinham que tocar logo naquela árvore. Deus nos dá tanta coisa, tantos benefícios, tanta coisa maravilhosa, e nós preferimos fazer
logo aquilo que Deus fala, não faça isso. Nós precisamos aprender a obedecer. Quem obedece é feliz, quem não obedece, sofre. Nós precisamos obedecer para ser feliz. Então obedeça, não faça como Jacó, obedeça e você será abençoado e feliz. Deus o ensinou. E terceiro e último, Deus queria que Jacó entendesse que Deus sempre vai cumprir as suas promessas. Deus sempre vai cumprir as suas promessas. Aqui no versículo 15, diz o seguinte: eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir tudo aquilo que eu te prometi. Olha que Deus diz para ele: olha, estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, farei voltar essa terra. Foi fazendo promessas para ele, e diz: não te desampararei, até cumprir tudo o que eu te prometi. Tudo o que eu te prometi. Como nós somos ignorantes. Tantas promessas de Deus na sua palavra, e nós muitas vezes esquecemos dessas promessas, esquecemos totalmente. Jacó tinha promessas sobre a sua vida, ele sabia, sua mãe já tinha falado com ele: meu filho, Deus falou que você vai ser maior que seu irmão, e ele já estava sonhando com aquilo. Eu vou ser maior que meu irmão. Era promessa de Deus sobre a vida dele, que ele seria uma grande nação, dele surgiria uma grande nação. Era promessa de Deus sobre a sua vida, e ele faz tudo do jeito errado, e em vez de ficar fixado na promessa, Deus prometeu, ele há de cumprir. Lá em Números 23, 19, tem um versículo que ele é importantíssimo para a nossa vida quando se trata de promessas. Diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará, ou tendo falado, não o realizará? O que Deus promete, ele cumpre. Sabe por que muitas vezes nós duvidamos das promessas de Deus? Porque nós vivemos entre os homens. Os nossos pais fazem promessas para a gente e eles muitas vezes não cumprem. Talvez eu tenha feito muitas para meus filhos que não cumpri. Não, eu vou fazer isso, eu não cumpri. Errado. Nós temos que cumprir as nossas promessas, né? Aquilo que nós prometemos. Mas nós vemos os políticos, eles fazem promessa que você tem certeza que não vão ser cumpridas. Antes deles abrir a boca, você fala assim: não tem condição de fazer isso aí. Não, que eu vou fazer isso. E nós vamos ficando com isso na nossa cabeça. As pessoas fazem promessas e não cumprem. Agora, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele prometeu, Ele há de cumprir nas nossas vidas. Cada uma das suas promessas, e elas são muitas, são maravilhosas, e nós muitas vezes ficamos com o nosso coração cheio de dúvida, assim como Jacó. Deus prometeu: meu filho, você vai ser uma grande nação, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, nunca vou te desamparar, vou estar ao seu lado, vou te abençoar. E ele duvidou das promessas de Deus. Não duvide das promessas de Deus, não seja ignorante acerca das promessas de Deus. O que Ele promete, Ele há de cumprir. Vou falar de algumas aqui, algumas promessas que estão na palavra de Deus e que muitas vezes nós duvidamos. Lá em Isaías 1,19, se quiserdes, tem que querer, e me ouvides, comereis o melhor desta
terra. Você crê nessa promessa? Fala para a pessoa que está do seu lado: eu creio na promessa de Deus sobre a minha vida. Eu creio na promessa de Deus sobre a minha vida. Se quiserdes e me ouvides, ouvides é o que? Obedecer. Não é só ouvir não, ouvir e obedecer. Comereis o melhor dessa terra. Deus vai te abençoar. É o que Deus está falando com o povo de Israel, e nós somos esse povo de Deus. Deus vai nos dar a comer o melhor dessa terra. Deus, Ele é fiel às suas promessas. Se eu acredito, Ele vai cumprir e eu obedeço. Se eu não acredito, não tem jeito. Lá em Hebreus 13, versículo 5, diz o seguinte: seja a sua vida sem avareza, contentando com o que tendes, pois Ele mesmo disse: não te deixarei, nem te desampararei. Porque muitas pessoas são avarentas, guardam, não gastam nada, não gastam nem com eles, não tem coragem de comer uma comida boa, não tem coragem de fazer uma boa viagem, não tem coragem de ter alguma coisa, tem o dinheiro, mas são avarentos. Por quê? Porque eles duvidam da promessa de Deus, que Deus nunca vai deixar, nem vai nos abandonar. Deus nunca nos abandona. Se nós somos obedientes à sua palavra, é a sua promessa. Ele prometeu para Jacó, Jacó foi lá para a terra do seu sogro, lá onde ele casou, voltou, Deus esteve o tempo todo com ele, nunca o desamparou. Deus prometeu e Deus cumpriu. E Deus promete a cada um de nós que Ele nos guarda, que Ele não vai nos desamparar. E eu acredito na promessa de Deus. Nós temos que acreditar, nós não podemos ser ignorantes, de forma nenhuma. Jacó é ignorante. Olha, Deus está nesse lugar e eu não sabia. Você vai viver, chegar no último dia da sua vida e falar: Deus me acompanhou minha vida toda e eu não sabia. Eu fiquei tanto medo de tantas coisas, eu não vivi experiências com Deus, e eu não sabia que Deus estava o tempo todo ao meu lado. Deus nunca nos deixa, nem nos desampara. Filipenses, versículo 4, capítulo 4, versículo 19, diz o seguinte: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Deus vai suprir todas as nossas necessidades? Aqui está dizendo que Deus vai nos colocar ricos? Não. Tem gente que fala: Deus vai prometeu que vai... Não, Deus promete que vai suprir todas as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades básicas, Deus vai cumprir. Ele vai cumprir sua promessa. Não tenha dúvida disso. Olhe para trás, olhe para o último ano. Deus não te sustentou, Deus não te vestiu, Deus não esteve ao seu lado. Deus, Ele supre todas as nossas necessidades, sejam de pão, do alimento, de vestir, como as nossas necessidades espirituais, quanto as nossas necessidades emocionais. Ele está ao nosso lado, Ele traz paz ao nosso coração, Ele demonstra o seu amor para conosco, promessas de Deus sobre a nossa vida. Salmo 34, versículo 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Deus nos guarda, Deus manda o seu anjo ao nosso redor. Nós acreditamos de verdade nisso, que Deus nos guarda, é promessa de Deus. Jacó estava aqui cheio de medo, fugindo do seu irmão. Deus falou: olha, fique tranquilo, você vai e vai voltar, porque eu vou te guardar. E o anjo do Senhor estava com Jacó, porque é a promessa de Deus sobre aqueles que o servem, que estão na sua presença.
Olha que coisa mais linda, Salmo 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Que aflição que você está passando hoje? Deus vai te livrar em nome de Jesus. Deus vai te livrar. Só que vem outra depois, mas Ele livra de novo. Isso aqui é bom. E cada uma dessas aflições que a gente passa e a gente vê o livramento de Deus, você tem uma experiência, você cresce. Você fala, puxa vida, que bom é ter Deus. Pensa eu sem Deus com essa aflição. Mas com Deus, nós vencemos em nome de Jesus. Nós vencemos. Isso, nós não podemos ser ignorantes diante de um Deus tão grande, tão poderoso, que cuida tanto da gente, que nos livra de todas as coisas. Nós só podemos louvar esse Deus. E para nós terminarmos, eu queria deixar o último versículo, que está no Salmo 37, versículo 4, que diz: agrada do Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Deus é tão bom, que Ele concede ainda os desejos do nosso coração. Quando nós o obedecemos, quando nós o servimos de verdade, Ele concede os desejos do nosso coração. Deus queria que Jacó aprendesse: eu sou um Deus que prometo e cumpro. Não seja ignorante, Jacó. E a palavra de Deus para você e para mim nessa noite é a mesma. Deus quer que você saiba que Ele tem muitas promessas, e Ele há de cumprir cada uma delas na sua vida. Falei de algumas aqui, poderia passar aqui mais 1 hora, 2 horas, falando de promessas de Deus, tranquilamente. Mas você busque na palavra de Deus o conhecimento sobre esse Deus. Não seja ignorante acerca de Deus. Essa é a palavra de Deus para você nessa noite. Não seja ignorante acerca de Deus. Não seja. Jacó, totalmente ignorante. Aqui ele começa a ter uma pequena experiência com Deus. Ao longo da sua história ele vai tendo outras experiências. E ele aprendeu a conhecer a Deus. Que você possa conhecer esse Deus. Não viva ignorante acerca de Deus, porque tem coisa boa demais. São muitas bênçãos, muitas promessas que Ele tem sobre a nossa vida, no nome de Jesus. Queria que você fechasse seus olhos. E eu queria fazer uma oração. Para você que entrou aqui nessa noite, e estava aflito, com problema, com dificuldades na sua vida, e não estava percebendo que Deus estava tão real, que Deus é tão real, tão poderoso, que há um canal aberto aqui nessa noite sobre a sua vida, onde os céus estão abertos. Jesus está à direita de Deus Pai, Ele está olhando para você, Ele está olhando a sua necessidade, e Ele quer ouvir o seu clamor, Ele quer que você fale com Ele: Deus, eu estou com dificuldade, eu preciso te conhecer mais, eu quero ter as experiências com o Senhor, eu quero receber a tua bênção, e eu quero que as tuas promessas estejam sobre a minha vida. Se Deus falou o seu coração, eu queria que você ficasse em pé neste momento, em nome de Jesus. Nós vamos orar, e eu tenho certeza que os anjos que estão neste lugar, eles vão descer sobre a sua vida, trazendo a bênção que você necessita.
Deus falou no seu coração, fique em pé em nome de Jesus. Se você estava assim, eu não sabia que Deus estava neste lugar, eu não tinha essa convicção. Em nome do Senhor, se Deus falou no seu coração, eu queria orar com você. Eu queria que você tivesse uma experiência nova com Deus nessa noite, que você fosse visitado pelo Espírito Santo de Deus e pudesse sair deste lugar diferente. Deus está neste lugar, nós sabemos que Ele está, nós sabemos que Ele está aqui para abençoar, e eu queria orar com você. Pai querido, que coisa boa, Senhor, é te conhecer. Senhor, a Tua palavra, ela é tão linda, tem tantas promessas para a nossa vida, e o Senhor é um Deus de promessas, um Deus abençoador. Estão esses queridos, ó Pai, de pé na Tua presença. Abra os olhos espirituais do Teu povo agora, Senhor, para que eles possam ver como Jacó, os céus abertos. Jesus Cristo está agora olhando para a gente, e Ele está com as mãos estendidas para nos abençoar, dando ordem aos seus anjos acerca das nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, abençoa, Senhor, abençoa. Nós precisamos da Tua bênção. Sem a Tua bênção não tem nenhum sentido. Ensina esse povo, Senhor, que chama pelo Teu nome, a obedecer a Tua palavra, a querer, Senhor, colocar o Senhor em primeiro lugar, fazer menção do Teu nome. Quão preciosa é a Tua palavra, essa semente que germina, frutifica e faz da nossa vida uma vida abençoada para abençoar outras pessoas. Portanto, em nome de Jesus Cristo, em quem nós temos crido, eu lhe peço, abençoa essas vidas, ó Pai, transforma pelo Teu poder, e que elas possam sair deste lugar te conhecendo mais e mais, e que venham ter novas experiências a cada dia com o Senhor, porque, Senhor, o Senhor deseja ardentemente que a terra aqui seja já um pedaço do céu para as nossas vidas. Portanto, ó Deus, abençoa cada um em nome de Jesus. Amém.